Olá, me chamo José Rocha, faço parte do grupo 2 da disciplina de Circuito Digital e Teoria. E estou aqui para falar um pouco sobre o projeto 4, que consiste na ideia de produzir um circuito que implemente algumas funções para um cofre digital. Além de mim, o grupo é formado por Felipe Augusto Gabriel dos Santos, Lucas Vinícius de Oliveira Gregório, Jedson John Barbosa Alves e Diogo Vinícius Paulo da Silva. A proposta desse projeto aqui é implementar um circuito capaz de determinar o funcionamento desse cofre digital aqui. Ele possui esse layout com essas 6 chaves para que o usuário possa digitar sua senha e ter seu valor visto nesses dois displays de 7 segmentos. Essa senha ela é composta por 6 bits, representados por essas chaves, onde o usuário terá que digitar 3 valores distintos entre 0 e 63, que é a faixa que é permitida para um conjunto de 16 bits. Outra coisa a ser dita é que essas chaves têm seu valor determinado por 0 e 1, onde 0 é a representação da chave no lado esquerdo e 1 do lado direito. Sempre que o usuário ele digita uma senha, deverá ser pressionado esse botão aqui, para que ela seja adicionada ao circuito. Depois que o usuário digita as 3 senhas, é que haverá uma comparação entre a senha que ele digitou e a que está armazenada no circuito. Além disso, existe esse botão aqui de inicialização ou inicializar, que tanto serve para iniciar o processo de funcionamento do cofre, como também para cancelar uma possível senha que o usuário tenha digitado errado, voltando assim para o início do processo. Também tem esse LED aqui, que indica que tipo de processo está sendo executado no momento. E aqui abaixo tem algumas especificações referentes ao layout dessa atividade. Para que seja possível o entendimento desse projeto, é necessário entender o funcionamento de uma máquina de estados. Uma máquina de estados, basicamente, é um modelo de como os circuitos devem se comportar mediante uma determinada entrada. Ou seja, ela é composta por uma combinação de circuitos com diferentes estados, a fim de representar um sistema como um todo. Nessa figura, vemos aqui um bloco de controle para uma máquina de estados, que é uma arquitetura padrão para as máquinas de estados. Ela é formada por uma lógica combinacional, que é determinada através de uma tabela verdade, ou tabela de estados, onde essa tabela verdade terá essas entradas aqui. Também terá a saída da máquina de estado e os valores referentes ao registrador, que determina o estado atual e o estado futuro. Nessa implementação que iremos propor, por exemplo, para que haja conexão entre a setagem de uma senha e o seu processamento, terá que ser definido o estado atual e o estado futuro da máquina de estado. Assim sendo, haverá uma realimentação da lógica combinacional e o registrador de M bits, onde esse registrador ele agregará semivalores do próximo estado. Nessa outra figura aqui temos um registrador de 2 bits, possibilitando assim representar 4 estados possíveis. As entradas são dadas por B e as saídas do registrador S1 e S0. X representa a saída da lógica combinacional e N1 e N0 são os bits que serão carregados no próximo, como nós dizemos, serão carregados no registrador no próximo estado. Visando facilitar o entendimento do projeto, o grupo implementou esse seguinte diagrama de estado. Aqui vemos que no estado inicial, onde o LED fica vermelho, partimos para introduzir o primeiro valor de senha. Após ele ser digitado, o usuário deverá clicar no botão de adicionar, para que haja um processamento de 5 segundos e assim o registro da senha no circuito. Para o segundo valor de senha, o procedimento é o mesmo. O usuário digita o valor e o botão de adicionar deverá ser clicado
para que a senha seja registrada. O terceiro valor de senha, o raciocínio é o mesmo. Aqui vemos que sempre que o usuário achar que digitou um valor errado, o botão de iniciar poderá ser clicado, havendo assim um processamento de 5 segundos, retornando ao estado inicial para que ocorra um novo processo de introdução das senhas. Introduzindo todas as senhas de forma correta, um novo processo se dará para analisar se o valor está correto ou não. Isso é comparado no circuito através de um comparador que será colocado. Se a senha ela estiver correta, o cofre ficará aberto durante 20 segundos, onde ele será representado por esse processamento dado por esse bloco. Após 20 segundos de processamento, ou cofre aberto, ele retorna para o estado inicial. Caso a senha esteja errada, ele retornará também para o estado inicial. Outra forma que o grupo encontrou para facilitar a etapa de implementação foi desenvolver essa tabela de estado, a tabela verdade. Nela temos todos os estados possíveis que estarão presentes no cofre digital. De Q0 a Q3 temos todos os estados atuais. Temos também aqui a variável ON, que é a variável que quando é acionada inicia o processo, ou cancela um determinado valor de senha se o usuário digitou ela incorretamente. O botão de ADD, que para quando o usuário digitar um valor de senha, ele ser adicionado. Temos essas variáveis T5 e T20, que representam o tempo de processamento. Temos essa variável C aqui, que ela vai determinar ao final da introdução das 3 chaves se a senha está correta ou não. Para a saída, temos esses estados futuros, que vão de E0 a E3. Temos aqui a representação dos LEDs, já pintado com as cores para facilitar o entendimento. E nessa última parte aqui da tabela, temos todas as saídas que serão representadas no display. Com a confecção dessa tabela verdade, vemos que é possível a implementação de toda a lógica combinacional para o desenvolvimento do circuito. No relatório, além dessa tabela, foram postas todas as expressões referentes a elas, a fim de facilitar a implementação na próxima semana.